Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright Brothers. Bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bright Brothers. Estamos aqui com um convidado, estava até comentando aqui, um convidado visceral, bem intenso. A gente está muito curioso aqui para falar com ele. Seja bem-vindo, Wesley Pereira de Castro. Seja bem-vindo! Uma honra. A câmera vai tremer aqui, vai tremer o som, vai tremer tudo. Tudo bem, isso faz parte da visceralidade, exatamente. Bom, Wesley, no início a gente pede que o convidado se apresente, então a gente vai abrir aqui um espaço para você rapidamente dar um resumo da sua trajetória e explicar para a audiência quem você é, basicamente. Pronto, maravilha. Quem é uma pessoa, eu acho que é muito difícil definir, né, como a gente resumir, mas como eu acho que eu estou aqui pela vinculação com o cinema, apesar de eu estar aqui no ambiente proletário, eu estou trabalhando em um escritório, estou no intervalo do almoço, vou ficar sem comer hoje, sacrifício pela arte, então eu acho que o que interessa falar é que eu trabalho com crítica, que eu tenho uma relação intensa, né, com o cinema, no que eu vejo, no que eu falo e tal. Calhou de, na pandemia, um amigo meu pediu para eu gravar alguns vídeos, que eu estava meio numa fase de suicídio e tudo mais. Esses vídeos foram editados, mandaram lá para o Festival de Tiradentes, a gente terminou ganhando o prêmio da Mostra Aurora de longa-metragem de Tiradentes, consegui entrar na Abracine, então eu oficialmente dei uma carteirinha de crítica para mostrar para minha mãe que existe uma opção para crítica aqui no Brasil. E eu acho que é isso, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de levar o cinema, eu gosto de sentir o cinema na pele, nas veias. Ontem à noite, coincidentemente, eu percebi que vocês já viram, né? A gente exibiu aqui em Sergipe o filme do Ramon Coutinho, o Jamex e o Fim do Medo. Eu fui o debatedor da sessão Abracine. E foi uma sessão interessantíssima e é isso. Eu acho que a minha missão no mundo, na Terra, no planeta, na existência, no universo, é fazer com que os filmes sejam mais do que sessões quadradas ou apenas de mera recepção, né? É de recepção, transformação, pulsação, ejaculação e tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é essa que é a intensidade. É isso, eu tô aqui para isso. Que legal. Mas olha só, assim, a gente até assistiu o Jamex no passado, no Panorama. Exatamente, em Salvador. Em abril, sim. Inclusive, eu ia até comentar que a gente é muito amigo do Marcelo Iqueda, né? E até vi que você... Estava na sessão ontem com a gente. Sim, exatamente. Aí eu pensei em comentar isso. E o que você falou é uma coisa que a gente acredita muito também, essa importância de você assistir filmes, não só por assistir, mas também ter esse debate, ter essa troca, porque é assim que a gente... Mesmo, exatamente. Cinema de qualidade. Cinema precisa ser algo para ser palco para discussão, palco para você debater, palco para você comentar, porque isso é o mais legal, essa parte de conexão humana que vem através de uma obra audiovisual. Então, não ficar preso na tela, né? Tem muitos teóricos que dizem que o filme, não pode acabar quando os créditos sobem. Ele funciona nisso aqui que a gente está fazendo, nessa pulsação que vai ser vista por outras pessoas, exato. São os espermatozoides centrais, Sim. Inclusive, a gente realizou aqui uma mostra em Canaveiras, a Mostra Internacional Cine Portal de Canaveiras, e aí eu estava comentando com o Iqueda, que a gente passou, né, o Homem que Virou Armário, e eu achei muito legal. Exatamente. Legal, eu achei bem legal uma discussão muito legal sobre que surgiu a partir daí sobre silêncio. A gente comentou sobre o uso do silêncio no cinema, no audiovisual, e foi legal porque a gente abriu um espaço que até pessoas que falam eu não entendo muito de cinema, mas a partir da conversa que a gente teve ali com o pessoal lá no festival, eles se abriram e começaram a discutir, tiveram esse primeiro passo e começaram a comentar coisas muito profundas sobre o curto do Iqueda, e foi muito legal. Sim, inclusive, O Homem que Virou Armário é meu curta favorito do Iqueda, justamente por conta dessa identificação, né? Que é um personagem que trabalha num ambiente burocrático, que nem esse que eu estou agora. Exatamente, eu ia comentar. Um mundo bem pequenininho, um apartamento, um prédiozinho. Eu trabalho como atendente do setor de TI aqui da Universidade de Sergipe, né? Então é um prédiozinho clichê e tal. E tem uma armário aqui do lado, que eu vou virar em breve, não tá aqui minhas malas. E eu gosto exatamente isso, né? Como tem esse ambiente, tem um ursinho aqui, tem um cacto. Então o que eu gosto do filme do Iqueda é como tem... Dentro desse ambiente esmagador, né, da burocracia e tal, acontece uma paixão, só que essa paixão, por não ser suficientemente correspondida, a pessoa vai ficando lá parada. Inclusive é o Rômulo, né, que é um ator impressionante, e, cara, esse filme mexe muito comigo, eu acho incrível, assim, que além de um excelente crítico, ele consegue entender, ele tem essa sensação de compreensão pelas pessoas, né, o sentimento humano no filme, que eu acho fantástico. Então, ele ficou muito emocionado, ele publicou no Facebook, no Instagram, os vídeos lá de vocês da exibição, ficou encantado, e eu
fui contemplado por excelência por junto também. Eu estou aqui desvirando o armário, tá? Desvirando o armário junto com os Cuidar para não virar armário. Cuidar. Não, eu tô desvirando. Eu fui armário até meio-dia, agora tô indo no horário de almoço e eu sou um não armário. Aí depois tem outro. Tem que viver as paixões. Sim. Mas é isso. Não, eu achei isso bem legal mesmo, que o Ike até comentou que justamente do Homem que Veio ao Armário, alguém depois comentou e falou, olha, a gente veio até mesmo de Ilhéus, né, que não é daqui, para assistir porque não tem essa vivência de cinema e quis conhecer, e aí acabou ouvindo assim as outras pessoas, a própria pessoa estava um pouco tímida para comentar, mas falou para a gente que foi assim algo muito interessante que abriu o olhar. E eu acho que isso é uma coisa que, né, você como crítico sabe como é. O crítico, ele também tem essa função de trazer um olhar, né, que é do crítico sobre uma obra e que faz a pessoa poder ver talvez de uma outra forma. Isso eu acho que é bem interessante. Não, e acontece muito aqui que eu sou de um estado pequeno, né? Sergipe. Pouquíssimas pessoas sabem que é Sergipe, não conhecem Aracaju e tal. E eu acho que, inclusive, eu ter conseguido entrar na Abracine, eu acho que é uma espécie de incentivo para demonstrar que, não obstante o lugar pequeno, não obstante as carências do lugar, o Sergipe é um lugar que tinha pouca tradição cinematográfica, está começando a ter agora, porque tem um curso de cinema aqui muito bom, que inclusive o Ikeda está ensinando, passou um mês aqui ensinando, então por conta disso a gente está crescendo e virando lugar justamente desse tipo de descoberta que é possibilitado por esse tipo de sessão. Então agora que está começando a pulsionar muito grande, então que bom. É isso. Que legal, mas é isso. Mas isso é muito legal e que em si, hoje em dia a gente tem que aproveitar que com a tecnologia, com a internet, tudo, a gente tem a maior chance de trazer vozes de todo canto do Brasil. Isso é muito legal, porque o Brasil é um mundo próprio em si. Na verdade, o Brasil tem em si a dimensão cultural, geográfica e total de um continente, porque tem tantas regiões diferentes, tanta cultura diferente, e precisa ser mais visto. E o audiovisual tem essa força e é preciso incentivar o audiovisual em cada região do Brasil. Então, que legal que está tendo esse incentivo, essa luta para ter mais vozes aí do Sergipe. Exatamente. Parabéns mesmo. A gente fica muito feliz por essa luta que você está tendo aí. Sim. Que ótimo. Que continue! Exatamente, com certeza. Mas deixa eu fazer uma pergunta, uma coisa que a gente sempre, né, gosta de perguntar, porque é bem interessante. Como é que surgiu para você assim, esse amor pelo cinema? Onde que você pode talvez achar essas origens? Eu vi que você também, né, você é um grande fã de Cidadão Kane, que é até seu nome no Instagram, né? Olha aqui, Elson Elza aparece no meu trabalho, Elson Elza aqui. Olha só que legal, gente. A gabinete de trabalho ele tá aqui. Ganhei de um amigo bolsonarista, por incrível que pareça. Meu Deus. Pois é, olha que coisa, né? Como o cinema consegue fazer isso. E olha que coisa interessante. Eu ganhei dele, porque como ele é bolsonarista, ele é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, com todas as misérias, ele tinha uma paixão muito grande por um filme do Murnau chamado Aurora. Então eu consegui fazer ele ver o Aurora, por causa do Olavo de Carvalho, ele começou a ver cinema, e apesar das nossas divergências políticas radicais, ele disse, você gosta de Elson, eu vou fazer pra ti. É isso, termina a próxima. Olha que legal. Mas é isso, o cinema pode acabar unindo, né? Sim. Que legal, que bom. Mas conta pra gente, como é que foi essa sua descoberta pela sua paixão do cinema, pelo cinema? Então, é uma coisa engraçada, assim, eu tô com uma cruz aqui no pescoço, tá, gente? É porque eu não consigo desacreditar em Deus, apesar dos cristãos de hoje em dia, pelo menos os pseudo-cristãos, estarem acabando com a nossa fé em parte da humanidade, mas eu acho que alguma coisa cósmica, religiosa, sobrenatural juntou, porque eu venho de uma infância extremamente pobre, aqui no Brasil, não sei quanto tempo vocês estão aqui, mas assim, aqui no Brasil, antes do lulismo, antes desses governos de esquerda, com todos os problemas que o governo de esquerda tem, era muito pior, e na década de 80, quando eu nasci em 81, o Brasil estava saindo da ditadura, a ditadura aqui acabou em 85, e as condições de inflação eram terríveis, as condições de situação eram terríveis e tal, de maneira que assim, eu sou filho de uma mãe solteira, não sei sequer o nome do meu pai, eu não conheço meu pai, eu não sei nenhum nome do homem, eu e meus 3 irmãos, então assim, vocês podem tecer todo tipo de comentário a partir dessa situação. E minha mãe era empregada doméstica, olha que coisa engraçada, tá? A gente não tinha televisão ainda, a televisão onde eu morava numa comunidade periférica aqui de Sergipe, a gente não tinha televisão, mas minha mãe trabalhava como empregada doméstica de uma casa, e era comum que nessa casa os restos de comida ainda aproveitáveis, claro, fosse dado para os empregados. E ela trazia, eles tinham uma fazenda, elas traziam
leite congelado. E sempre vinha enrolado no caderno 2 do Jornal do Brasil, que é um jornal de grande circulação, não existe mais, né? Estão acabando os jornais, mas vinha enrolado no jornal que tinha os cinemas. Então ela tirava o leite e eu ficava lendo o jornal porque não tinha televisão. E aí eu fiquei tão interessado em ficar acompanhando as colunas de cinema, de estreia cinematográfica, comecei a decorar nome de diretor, nome de ator, nome de ator, nome de diretor, de repente juntei mais de 200 jornais, porque toda semana ela trazia leite, tcharam, e aí me acostumei. E aí quando chegou a televisão lá em casa, na época, assim, a televisão aberta ainda passava muitos filmes, né? Eu sou de uma época, década de 90, aqui no Brasil, minha geração da cinefilia cresceu assistindo filme na TV aberta. Então, a Bandeirantes é um canal, hoje em dia não passa tanto, mas antigamente passava filme de domingo a domingo, inclusive clássicos. Tinham 2 sessões, que era o Cine Clube Banco do Brasil e o Carlton Cine, que passava filme do Kies Lopes, que passava filme do Fassbinder, do Vivendas e tal. E eu comecei a assistir isso ainda adolescente e, tipo, passava por situações complicadas do lado de fora, na escola, fui expulso da escola por outras questões, e me refugiava no cinema. Então, como eu já tinha essa bagagem por conta dos jornais que minha mãe trazia, e tinha esse acesso positivo nos filmes da televisão, virei o que virei. Assim, uma coincidência interessantíssima. E aí eu fui conhecendo pessoas, à medida que fui amadurecendo, fiz o curso de jornalismo aqui na UFES. No jornalismo eu percebi que tinha uma demanda direcionada, né, para o jornalismo cultural, e depois de ter sido reprovado em várias situações por outros motivos, porque infelizmente o jornalismo cultural não é tão prestigiado aqui onde eu moro, em Sergipe é o jornalismo policial ou jornalismo de notícias, fui trabalhar com outra coisa, com burocracia, trabalhando atendendo o estudante, mas informalmente na internet, fiz blog, fui saindo no blog e é isso. Depois transformar em vazão aquilo que parecia um sonho impossível, um sonho inacalçável. Eu acho que é isso que eu vou ter, inclusive, daqui a pouco, para o Wesley do passado. Siga o seu sonho inacalçável, virar algo possível. Legal, então você já tem a ideia da mensagem, mas isso eu acho que é um pouco isso, você tem que sonhar, ter paixão, curiosidade e realmente, de certa forma, se você tem isso, não tem nem como escapar. A gente até fala que, por exemplo, a cineasta mesmo, por exemplo, sempre comenta isso, diretores, falam sempre que fazer filme é como se fosse um vício mesmo. Mesmo que às vezes faz mal, você não tem como largar. E de certa forma, o crítico que é apaixonado por cinema é a mesma coisa também. Exatamente. Né? Ou em geral, é um vício que é também um dom, e tem aquela frase famosa do Truman Capote, que está no começo do Tudo Sobre Minha Mãe, né? É um dom que vem junto com um chicote, e esse chicote é destinado somente à autoflagelação. Então a gente lida com as 2 coisas. Com as benesses, porque querendo ou não, sai de maneira automática, é uma coisa que a gente gosta, termina fazendo, é muito comum a gente terminar trabalhando de graça, né? Tanto cineasta quanto crítico, trabalhar de graça, porque pela paixão, mas ao mesmo tempo tem essa coisa de sofrimento, tipo, eu tá aqui deixando de almoçar para dar entrevista, sabe? Essas coisas. Sim. Tem os 2 lados, e não me arrependo, tá? Eu tô bem, mas daqui a pouco eu como eu tô atendendo. Mas eu acho que não existe artista sem paixão, não dá para fazer arte sem paixão, porque senão você enlouquece. Você enlouquece com paixão, sem paixão simplesmente não daria. Sem paixão você simplesmente não faz. Exatamente, você faz, não dá para fazer arte sem paixão, isso não existe. Sem paixão tu não existe. Existem outras profissões que você pode fazer lá, vai fazer. Sem paixão tu é um armário apenas, o armário vai virando armário. Em si, isso é uma mensagem bem forte, de que se você faz algo sem paixão, você simplesmente vai virar um armário daquele ambiente. Então, a arte é que mantém a gente longe de virar só um objeto, e é muito, muito, muito lindo. E que você falou algo muito legal, de que em si o cinema é um refúgio, é um local de você se sentir seguro, como a gente sempre comenta, quase em toda edição aqui do Disponível Personalidade. A arte, o cinema artistas são médicos da alma. O que o médico não pode curar no corpo é onde o artista chega. Sim. É algo muito nobre, é algo muito desvalorizado. E eu sempre falo, sociedade que tem arte forte são sociedades que você vê que tem indivíduos fortes, que é uma sociedade que em si está saudável, uma sociedade que resiste à opressão. Então, quando a arte floresce, é que você tem um ecossistema, uma sociedade com indivíduos fortes. Exatamente. A da gente, ela é muito titubeante, né? Porque assim, a arte vem forte, mas os indivíduos terminam sendo fracos, quer dizer, fracos em condições iniciais, e terminam ficando fortes por causa da arte. E aí eu cito o Glauber Rocha, o famoso, grande Glauber Rocha aí da Bahia, que ele, na Estética da Fome, tem uma frase genial, né? A nossa grande força é a fome, o problema é que a fome sendo sentida não é compreendida. Então eu acho que eu consegui compreender a fome que eu senti no passado, e hoje a fome é grande minha potência. Assim, eu uso a fome como sendo
dando força motriz dos trabalhos. Inclusive o filme que eu fiz, esse que eu citei lá de Tiradentes, é um filme justamente sobre suicídio, fome, privação, porque foi feito na pandemia eu estava sem trabalhar, era na época do governo Bolsonaro, tudo isso se juntou, ficava trancafiado dentro de casa, então vinham os piores pensamentos do mundo. Só que aí, por sorte, eu estava filmando, mandando para os amigos, 5 anos depois um amigo montou, transformou em filme, e é isso, estou aqui. Fui até para Portugal, passou o filme, inclusive, na Alemanha, recentemente, lá na Semana da Crítica. Então, agora, 3 meses. Então, é isso. Ai, gente, que incrível. Fantástico. Mas a arte tem a grande chance de salvar vidas do artista e de quem assiste a arte, quem consome a arte. Então, viva de coisa muito linda, a gente sempre se emociona. Sim. Sim, exatamente. Mas sim, eu acho que é uma forma de expressão, né, que a gente até fala, mesmo as piores situações você pode acabar de usar de alguma forma como inspiração, né, quando você é artista. Eu sempre falo, como artista a gente tem a vantagem de que se acontece alguma perrengue, alguma catástrofe na nossa vida, a gente fala, já é inspiração para um novo roteiro. Frase da Hannah Arendt. É uma forma de... aproveitada, se a gente puder transformar essa dor em história. Exatamente. Isso a gente sempre fala, como artista tem essa vantagem de aproveitar a dor, o sofrimento, o acontecimento catastrófico como inspiração para uma nova história. Sim. Que assim continue. Não a dor em si, né, mas a capacidade de transformar ela. Exatamente. A capacidade de transformar a merda em adubo. Exatamente. Mas conta pra gente, você tem algum projeto atual? Como é que tá no momento? Como é que estão os projetos, os planos? Então, a gente tá fazendo, eu e meu co-diretor, né, esse filme que eu já lancei, na verdade, ele é em uma co-direção, então tem alguns projetos paralelos. Quando o filme passou lá em Berlim, justamente eu não pude viajar, porque eu estava justamente aqui trabalhando, e é um contrato novo, não podia sair, então a gente tá fazendo uma espécie de filme sobre o fato de não ter ido para Berlim. Então, acho que isso vai ser um dos outros curtas-metragens. E como, na verdade, o que mais me interessa é a crítica mesmo, então eu acho que é onde eu vou me dedicar mais. Vai ter aqui no final do ano o edital de seleção de doutorado, aí estou pensando em fazer um projeto sobre alguma coisa, trabalhar com a associação entre cinefilia e algumas revistas específicas. Então são projetos, os projetos são múltiplos, na verdade. Eu acho que eu acredito mais numa lógica do improviso, eu espero a situação acontecer para aproveitar. Eu evito até ficar planejando. Sabe aquela coisa do Parasita, né? Se você não tem plano, você não fracassa tanto. Então eu evito não planejar. Eu prefiro aproveitar as coisas que vão surgindo. Tem diretrizes. Ir na maré e no fluxo. Sim. Isso, Tem coisas que me interessam, tem situações que estão tendentes. Eu tenho uma coluna fixa num jornal português, toda sexta-feira eu tenho que publicar. Então, inclusive, eu já acabei de fazer o texto sobre a sessão de ontem, do Jamex, mas são diretrizes assim, isoladas. Eu gosto de esperar a maré, ver para onde a onda vai, para onde o barco leva e deixar a coisa acontecer. Mas isso é muito bom, às vezes a gente nem sabe o que está por vir, né? Às vezes a gente planeja algo e aí sai diferente, vem outra coisa que é melhor ainda, então esse saber ir com fluxo também é uma arte, exatamente. Então, eu trabalho com burocracia, né? Então, assim, é muito comum as pessoas falarem que burocracia é burocracia, que é ruim, que é negativo e tal. E eu acho que a grande sacada da burocracia é tu entender que ela é uma ferramenta, uma instrumentalização do funcionamento. Então, se tu trabalha diretamente com a burocracia, entendendo para que ela serve, que são mecanismos de ajuda para processos que estão em curso, eu acho que funciona. Então, eu uso a burocracia na minha vida pessoal. Então, o que eu faço? Eu aceito a rotina, eu acho que a rotina é muito interessante. Eu gosto de escrever sobre rotina, eu gosto de filmes sobre rotina, Chantal Akerman, Jane Dillman, essas questões. E é isso, assim, o inesperado surge na própria rotina, sabe? Que nem agora tá acontecendo. Quando que eu ia esperar que numa sexta-feira casual, 8 de maio, ia estar dando entrevista no meu horário de almoço, saca? Eu acho... é isso, com minha camisa do Superman. Olha... Exatamente, o símbolo da esperança. Super-homem, o símbolo da esperança. Exatamente. E acho que é o perfeito momento para a gente fazer o primeiro quadro, que é... Você falou muito sobre sua trajetória, sobre quem você é agora. Agora é a chance de olhar para trás, no espelho mágico, e fala com uma versão mais jovem do Wesley, que mensagem você deixaria para ele? Se você tivesse essa chance de falar algo para ele. Então, o Wesley, um pequenininho, teimosinho, eu fui expulso do colégio, inclusive. Olha, tudo que tu tá fazendo de errado tá certo, tá? Então, mesmo que tu apanhe, leve supapo, leve pataquada,
picolezada na cabeça, siga nesse processo, por mais que seja doloroso, um dia tudo isso aí vai fazer sentido. Então, não faça absolutamente nada diferente. Assim, o eu hoje, eu entendo hoje de como o capitalismo ele termina moldando a gente, inclusive transformando o sonho numa coisa capitalizável, o sonho termina vendo uma espécie de mercadoria. Eu acho que não é essa a minha pegada. Então, o Weslinho pequenininho continue, literalmente desforrando o leite da sua mãe traz e lendo o jornalzinho na Jornal do Brasil, que eu acho que funciona. Então, só o que eu quero dizer é referende, continue, não mude uma linha, eu não tenho arrependimento nenhum, sabe, o Weslinho pequenininho. Então, é isso. Só siga, só faça, só continue, chore se precisar chorar, sofra, grite, esperneie, corte o pulso, mas continue fazendo. É isso. Só reitero, isso eu quero reiterar. Eu acho que a coisa tem que acontecer do jeito que tem que acontecer e está acontecendo do jeito que aconteceu. Então, não tenho frustração. Tem que ir no fluxo. Como você já falou, sua filosofia de ir no fluxo muito boa. Vai, tá aí, ó. O Weslinho pequenininho, é isso aí, ó. Tá certo. Perfeito, gostei, Weslinho pequenininho. Gostei, Weslinho pequenininho. Muito bom. Mas é isso mesmo, é confiar também no processo, no fluxo, e que as coisas vêm e tudo faz parte da vida, né? Os momentos bons e os ruins também. Então a gente eu sempre falo, se não tivesse os momentos ruins, você não saber o que é bom. Então existe o contraste, sem a luz, não existe sombra sem luz, né, na fotografia. A vida é de contrastes, então tem que aceitar, porque é sofrimento desnecessário se você quer mudar algo que não tem como mudar, são você só regras sofre. Que tem que seguir, e as outras não, a gente na verdade, tem que seguir nossa filosofia. Talvez a gente não precise alterar propriamente dito, né? Mas assim, transformar por dentro. Acho que no debate de ontem sobre o mudar a perspectiva. A coisa mais interessante é justamente isso. A gente entender o que é o experimentalismo, a gente entender o que é o cinema experimental, e a gente entender que a gente não precisa imitar, sei lá, Ainda Estou Aqui, não precisa entender, não precisa imitar um modelo de cinema dominante para ganhar prêmio. A gente pode ganhar prêmio, se for o caso, fazendo o nosso cinema absolutamente canhestro, tosco, deformado. O filme que eu fiz, por exemplo, o que ganhou lá em Tiradentes, acho que tem o quê? 1 hora e 10 minutos de duração. Dessas 1 hora e 10 minutos, 45 minutos eu mostrando o pênis, sabe? Então, é uma coisa totalmente fora de qualquer padrão. A gente vai sofrer para distribuir muito em breve, mas, assim, não se adequou a regra nenhuma. Fiz o que tinha que fazer e terminei levando meu troféuzinho barroco, e é isso, junto com o Rogério, e estamos dentro. Legal, mas é isso mesmo, e você acaba ressignificando. E ter a coragem de ousar, de fazer diferente e colocar sua visão na sua arte, que tem esse grande risco de tudo virar padronizado, comercial, e aí tudo tem a mesma cara, e aí você perde o brilho. O que é legal do cinema é que cada autor, né, traz a sua visão, a sua experiência, o seu olhar. E isso é o legal de festivais, de celebrar isso. Então, sim. Muito legal que está tendo essa repercussão. Exatamente. Sim. Parabéns. Parabéns mesmo, viu? Não pare, viu? Parabéns, Wesley pequenininho. Wesley pequenininho. Isso aí. Pronto, aí dá o espelho. O espelho funcionou. Que bom. Eu acho que a gente pode fazer o segundo quadro, né? Que é o Pergunte aos Bright Brothers. Que aí agora o jogo vira e você pode fazer uma pergunta pra gente. Pronto, já que a gente está trabalhando com dor, com processo de aceitamento da diferença, com todas essas questões aí de voltar para o passado, acho que talvez a pergunta que eu queria fazer para vocês, já que vocês estão pesquisando cinema numa realidade que é completamente diferente da de vocês, é quais foram os piores filmes que vocês viram aqui no Brasil, e a partir desses piores filmes, o que vocês acham que ele tem de positivo, ou de contributivo, ou de interessante para fazer, assim, o que vocês viram de pior na situação geral do cinema brasileiro e como vocês acham que isso pode ser, eu não digo defendido, tá? Se é ruim não é para ser defendido, mas traduzido em algo interessante, nem que seja como pesquisa e tal. Olha, qual é a merda que vocês conseguiram transformar em adubo? Vou usar a expressão de vocês. Olha, na verdade eu queria até citar um caso aqui, já que a gente falou do Jamex, porque ele tem esse estilo, né, bem único, e aí a gente estava até agora no Panorama assistindo, aí a gente viu o curto e pensou, engraçado, isso parece realmente o estilo do Jamex. Porque a primeira vez que a gente assistiu o Jamex foi um choque, porque é algo muito diferente. É bem diferente. E aí, a gente até esse ano, agora no Panorama, a gente assistiu outro curta dele, a gente esqueci o nome do diretor. Mas aí a gente assistiu e pensou, gente, tem a vibe do filme do Jamex, ou seja, tem a sua identidade. Então, o que eu quero falar em si é que todo filme tem o seu valor, mesmo se você não goste ou acha diferente ou não é o seu estilo, cada filme tem alguma lição para te ensinar,
tem algo para te ensinar. Então eu acho que todo filme, eu falo, são raros filmes que eu saio para gente, não dá para aproveitar nada. Mas tem um filme que a gente se chocou, que a gente realmente não gostou, que é o Sirat. O filme Sirat, a gente assistiu, a gente não gostou o estilo, sei lá, muito lento, só deprê, então não foi um filme que a gente resonou com a gente, mas a gente entende que tem pessoas que possam gostar. E como, né, o título, Sirat, acho que o caminho para o inferno. A ponte entre o céu e o inferno. E de certa forma fez a gente se sentir assim, ou seja, se isso era a intenção, teve a sua intenção. Então, Sirat foi realmente um filme que a gente não gostou muito, mas entende quem possa gostar, porque é uma coisa muito... a sonoridade, o ritmo da música, o estilo, né, dessa lentidão. Então, dá para entender, sabe? Eu acho que existe uma coisa de o estilo pessoal, mas também como crítico, que você comenta, se você vai entender isso, tipo, eu não gosto, mas eu entendo quem gosta. Eu acho que esse olhar... acho que... Na verdade, não existe nenhum filme que eu tenha assistido que eu possa realmente falar, gente, não entendo, não gostei, não consigo imaginar quem goste. Talvez porque o que a gente comenta sempre é que é bem interessante que normalmente quem assiste, espectador médio, assiste e fala, gostei ou não gostei, ou é bom ou é ruim. Sim. Isso, mas a gente quer fugir disso. Existe porquê eu gostei disso, eu não gostei desse estilo. Por exemplo, eu comentei o Seattle, que eu acho que ele é um filme muito lento e tem essa sensação que não vai para lugar nenhum, que em si é a intenção. Só está no sofrimento, mas é a só intenção. O sofrimento. Então. Se é a intenção do diretor, ele fez com maestria, só que não é o estilo de filme que resona comigo. Eu gosto de filmes que trazem, mesmo catástrofe, desgraça, traga talvez uma mensagem, como a gente pode resolver isso. Tipo trazer alguma ideia, mesmo na pior da desgraça, alguma solução, mesmo tipo, existe, sabe, não gosto talvez de um cinema tão niilista. Eu acho que até o pior, não que você possa trazer a tragédia, e sim trazer um aspecto talvez de, olha, vamos evitar isso, olha quão ruim isso vamos evitar isso. Então esse é o estilo, pelo menos, nessa filosofia. O símbolo da esperança, né? Igual o super-homem que você tá com ele. Tá, eu posso fazer uma réplica? Eu achei muita... Sim, claro. Não, então, porque eu, de fato, também detestei o Sirat, mas o que me incomoda nele, porque o que mais me incomoda nele é que, além de tudo isso que vocês estão falando, dessa espetacularização da dor, né, que parece que a grande sacada do diretor, do Oliver Lacks, é mostrar as pessoas tremendo na cadeira, né? A distribuidora aqui até mostrou vídeos das pessoas se assustando quando as pessoas explodem no filme. Só que o que me incomoda nele, para além de todas essas questões, é um problema moral e político, né? Primeiro, porque tem uma cena lá que aparece os terroristas, uma coisa assim, a polícia chegando, que não pode ficar aqui. E a grande defesa do filme, o grande marco do filme, o grande discurso do filme é: eu quero me alienar dançando até tudo explodir. E eu acho isso muito problemático, se a gente for analisar, inclusive, a situação contemporânea. E fora que eu acho que o filme tem um conservadorismo assim atroz, porque a situação base do filme é um pai atrás da filha. Ok. O pai vai atrás da filha, lá no deserto do Marrocos, com um lugar cheio de mina, com uma criança. É óbvio que essa criança vai morrer, que é o que acontece em seguida. Então, para mim, do pai. Então, e o filme já vai criando. Não faz sentido. Digamos assim, de sacrifício induzido, forçado, mortal, que para mim são muito problemáticos na linha política da apresentação daqueles personagens mutilados, né? Assim, é como se dissesse, eu tô mutilado, mas eu vou dançar. Ok, é legal. Mas nessa conjuntura aí de alienação política, para mim não. Eu achei esse filme muito reprovável em muitos sentidos. Então a gente tá concordando nessa, tá? Sim. Não, mas é bem interessante mesmo o aspecto da alienação. Voltando, eu falo, não sei quem, algum autor fala que leia, acho que é sobre questão de livro, mas vale a cinema. São obras ruins ou obras que você não gosta que mais vão te ensinar, porque aí você entende o que você gosta nas obras que resonam contigo, que tocam você. Uma coisa até que... Voltando ao contraste, se você não tem o ruim, você não valoriza o bom. Mas até uma coisa interessante que eu quero comentar aqui, que né, nesse caso do Oliver Lacks, que tem essa sensação de que ele gosta de glamorizar esse... Não é nem glamorizar, é realmente ficar nesse sofrimento mesmo, de manter isso. E isso é uma coisa que a gente sempre fala que incomoda a gente nos filmes do Tarantino, que parece que realmente do jeito que ele faz é gostando da violência. Não é, em alguns momentos já acaba, pelo menos a sensação sai de que não é mais só uma crítica, é realmente uma
quase um fetiche em si. Uma glorificação degustação, da uma glorificação da exatamente, uma violência. glorificação. Não, isso é uma coisa interessante porque a gente pensava, tem alguns filmes que são ultra violentos, mas isso não incomoda a gente. E outros filmes que incomodam, que a gente pensa... Então, o Peckinpah trabalha com a violência. Porque é a questão da crítica. Mas é outra coisa, sim. Eu acho que... Eu sempre falo, se você sente, para mim, pessoalmente, se você sente que o autor gosta da violência, eu já não gosto da retratação da violência. A violência, para mim, numa obra audiovisual, tem que retratar como algo ruim, algo que deve ser evitado, algo que não é algo bonito, não é algo divertido. Violência não é algo... Sim. Não, o que eu queria falar é só que o que você falou, né? Até mesmo jornalismo, quanto é focado, né, em sensacionalismo, violência, já é algo em que as pessoas focam. Tipo, a metade de notícia é acidente, assassinato. Gente, claro que está acontecendo, mas parece que existe uma fascinação, um fetiche por... Porque vem no jornal, né? Exato. Quando vem a manchete mais sangrenta é a que mais vende. Então, é horrível. Aí na Bahia e aqui em Sergipe, são territórios muito parecidos, tem muito essa coisa do jornalismo sensacionalista, né? Aqueles programas tipo Tolerância Zero, que é um cara com cacetete, apresentando o programa com cacetete. Então acho que isso já diz muito sobre a tonalidade do que ele quer ver. E ele precisa da notícia ruim para ter o jornal, né? Então é como se disser, no jornalismo, quando eu entrei, tinha até um jargão, que é um jargão de piada, né? Bad news is good news, né? Que bom que tem notícia ruim, porque a gente vai poder vender o jornal. Só que aliás, tem um excelente filme que eu gosto muito, que é o... eu não sei agora como é a tradução. Nightcrawler, que com Jake Gyllenhaal, que ele filma. Você viu esse filme? Sim, muito bom. Que retrata essa obsessão de capturar a qualquer custo a notícia violenta, a notícia... esse efeito abutre mesmo. Mas é isso. Sim. Gostamos muito da sua pergunta. Você me trouxe algum aspecto diferente que trouxe essa discussão e a gente gostou muito. Então, eu vou só referendar o que vocês falaram, porque, de fato, apesar de por que eu pergunto sempre isso? Porque é uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou entrevistar alguém, de vez em quando eu faço, de vez em quando eu estou do lado de vocês, tá? Porque eu acho que a gente aprende muito com isso que tu falaste, que é o contra-exemplo, né? Por que eu não vou fazer um negócio desse? Mas porque eu sei que ele existe, e se alguém gosta, e aí é interessante também, a gente não julgar quem gosta. Entender que julgar o que faz a pessoa gostar. Exatamente. Ok. A glorificação da violência, mas não julgar um fã de Tarantino, por exemplo. Julgar o Tarantino que está lá em Israel. Mas por quê? Por exemplo, a gente gosta muito do Inglourious Basterds, porque ele é um ótimo diretor em muitos aspectos. Só existe alguns... Por exemplo, Kill Bill eu não aguentei de assistir. Porque Kill Bill é o que mais glorifica a vingança. Porque ele é o mais... Exatamente. Mas tem, por exemplo, o Django é interessante, que ali mostra quão ruim era o racismo, Então, o Tarantino tem alguns aspectos que ele realmente consegue, mas em outros filmes ele gosta do sangue. Então, e ele está virando o que está virando, né? Um grande reacionário na vida política atual, posando foto com soldados israelenses antes de ir para Gaza e tal. Eu acho que já denota que não é casual a percepção de vocês, tá? Exatamente. São coisas que incomodam, mas é isso mesmo, é o que você falou. É também saber que tem certas coisas que incomodam você, mas isso não significa que incomoda todo mundo. E é importante saber falar, não gostei, mas ter essa conversa, poder ouvir, não ser só baixaria ou de defender como se fosse time de futebol. Ter essa discussão de interessante diga. Não, quando eu vou comentar um filme que eu não gosto, pra pegar essa carona, eu digo, não funcionou comigo. Então, não é o problema do filme. Eu falo, não resonou comigo, não funcionou. Porque é pessoal. No fim, não existe filme bom ou ruim, existe se ele mexeu contigo ou não. Então, isso é uma coisa extremamente pessoal e não é uma coisa universal. Sim. E é isso. Muito bom. Existe arcabouço, né? Existe relação, existe isso. Exato. É isso mesmo. Olha, a gente gostou muito do bate-papo, a vontade é conversar aqui por horas. A gente já aqui com sentimento de culpa de você não poder ter o seu almoço. Exatamente. Mas a conversa foi muito valiosa. Quem estiver assistindo, hoje. Come aí, para você ter energia para continuar tendo essas conversas valiosas. E não virar armário. E não virar armário. Não virar armário, não. Mas é isso. Antes de a gente pedir as suas considerações finais, onde você pode dar uma mensagem final, a gente pede para você recomendar outra pessoa a ser descoberta, ou pessoas, se tiver mais.
Então, eu vou aproveitar, vou dar uma de bairrista, né? Como o Sergipe está crescendo muito agora nessa lógica, e eu acho que assim, aqui tem um curso de cinema que está formando muitos realizadores, então vários curtas estão sendo premiados em festivais, os meninos estão aprendendo toda uma noção de realização orgânica, com política e tal, só que um terreno que ainda é pouco explorado aqui em Sergipe é o terreno da crítica, que é o que mais me interessa. Então, algumas oficinas que eu fiz recentemente, eu percebi que tem gente se interessando por crítica, então eu acho que eu quero recomendar, tem um coletivo aqui de críticos de Sergipe, chamado Oxente Pipoca, com interrogação, e tem um desses críticos, o Caio Augusto, que assim, é bem recente, acho que eu tenho 2 anos de atividade, mas ele está se formando tão bem nisso, e ele já vem de uma tradição de humor da internet, ele tinha uma página chamada Universidade da Depressão no Facebook, que era muito famosa, tipo, mostrando memes, situações cômicas da universidade e tal, e ele mudou de lado radicalmente, está trilhando agora um caminho muito sério, então eu acho que o Caio Augusto é um cara que merece ser descoberto, é mais uma potência aqui no Sergipe, é um cara que eu realmente vou mandar o link para vocês, assim, para vocês lerem os textos dele e perceber que figura impressionante, e ele já é muito famoso, já dá entrevista no Twitter, já vocês vão... que legal, famoso ato, vai ser maravilhoso. Conhecido nas bolhas que interessam pra gente. Legal, muito bom. Vamos chamar ele, a gente já está muito ansioso, né, para esse bate-papo no futuro, então fiquem de olho aqui também, audiência. E é isso, a gente vai abrir aqui um espaço para você deixar suas considerações finais. A gente já agradece aqui muito, né, a sua participação, a gente fica muito feliz que deu certo e fica aberto para você. Então, eu acho que agradecer bastante. Muito obrigado para quem me recomendou para conhecer vocês dois. Já estou acompanhando as páginas, estou verificando o seu trabalho. Como vocês fazem essa questão do humor e da seriedade em iguais doses, né? De novo, o contraste aqui, né? Ou seja, mesmo para trabalhar com... Tudo é contraste. Para trabalhar com questões muito dolorosas e muito sérias, tem que ter um humor lá, essa montagem rápida que vocês fazem. A brincadeira de botar a foto na cadeira, que eu achei ótima no vídeo do Carlos Alberto Matos. Eu acho isso genial, isso muito sacana, ou muito bacana, não sacana no bom sentido também, que tem sacanagem é importante no cinema brasileiro. O cinema brasileiro é o cinema da sacanagem, minha pesquisa do mestrado foi sobre a porta chuchada. Então eu acho que a mensagem geral, além do agradecimento, é isso, continue valorizando os contrastes, fãs de Serrato, fãs do Tarantino, vamos conversar, tá? Não somos inimigos. Eu consegui transformar um bolsonarista... O bom é ter esse diálogo. Essas trocas são Exato. O bolsonarista me deu uma pérola do Orson Welles, então... Acho que o bolsonarista é o melhor exemplo do contraste da loucura da vida. Exatamente. Então é isso, os contrastes são possíveis e a gente aprende com as diferenças, né? A gente aprende com os contrastes, a gente aprende com aquilo que a gente não quer ser. E justamente para assim, respeitar o direito do outro ser e não querer ser. Então, eu acho que é isso. Legal. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, né? Foi muito legal. Olha só. Armário não, só paixão. Mas é isso, a gente deixou a rede social aqui embaixo, então sigam, dê uma olhada lá no Wesley e nos vemos na próxima. É isso. Tchau. Então, obrigadão. Cheiro!